Nós vamos só fazer uma breve oração. Amém, meu Senhor. Eu recebi um pedido de oração de uma amiga minha. O filho dela se chama Eric. Ele está internado em estado grave após estar desaparecido alguns dias. Ele foi encontrado. Com certeza ele sofreu alguns espancamentos. E ele está com um traumatismo craniano, em estado grave. E ele ainda por cima não é cristão, né? Está oprimido pelas obras do candomblé e do homossexualismo. Está em estado grave, mas nós louvamos um Deus, irmão, que tem todo o poder. Eles estão lá na França e o presidente da França, Emmanuel Macron, não pode fazer nada nesse caso. Mas o Deus desta igreja, Emmanuel, aqui pode. Nós vamos orar aqui, fazer um clamor, crendo que Deus é poderoso para fazer uma obra na vida deste moço chamado Eric. Nosso desejo é a cura, mas caso contrário, o principal que é a salvação e a libertação. Amém? Vamos orar nesta hora no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai querido, Pai amado, nesta hora, Senhor, nós estamos orando, estamos orando e apresentando a vida deste moço chamado Eric, Senhor, filho da minha amiga missionária Edna. Senhor, ele está nesse estado crônico, crítico, com traumatismo craniano, e a tua filha lá da França tem pedido oração e prantos, sabendo, Pai, que o Senhor pode resolver. Pai, a igreja está aqui orando, e como eu falei neste microfone, tem coisas que nem o presidente Emmanuel Macron faz. Mas eu estou aqui nesta igreja, Igreja Apostólica Emmanuel, e o Deus desta igreja faz. E nós queremos ministrar que o Senhor pode trazer uma nova vida, repreender o traumatismo craniano, libertá-lo das obras de candomblé, do homossexualismo. Pai, a tua palavra nos fala que Jesus Cristo foi ungido. A Bíblia diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, no qual andou por toda parte, fazendo bem, curando e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pai, atende esta oração, cura, salva e liberta. Pai, antes de terminar esta oração, nós te rogamos, Senhor, faz esta obra. Senhor, a tua palavra diz que Pedro era crente e o Senhor teve urgência de libertá-lo da prisão, porque a igreja orava, quanto mais aquele que não é crente. Aí que o Senhor tem mais urgência de libertar e de salvar e de curar. E nós queremos profetizar, nós aqui, Senhor, o teu povo aqui na igreja Emmanuel profetiza cura, libertação e salvação. E a igreja que crê nesta vitória diga amém. Toma posse aí, Edna, receba. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Glória, aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, Ezequiel, capítulo 47. Aleluia. Deus tem colocado esta palavra no coração da Bispa Léo, do pastor Pedro, pedir que toda esta equipe abençoada de obreiros, abençoados por Deus. Louva a Deus pela vida de vocês, louva a Deus pela vida dos meus amigos também, o pastor Sandro, a missionária Juliana, toda a família, os irmãos e amigos desta linda e abençoada igreja. Antes de ler a leitura, eu quero fazer uma afirmação para os irmãos. A igreja mais linda e mais abençoada do Campo Limpo aqui nestas regiões é esta aqui. Quantos concordam? Olha, povo lindo, povo bonito, povo feliz, povo abençoado, povo cheio de Deus. Eu quero trazer uma palavra dentro da conexão deste texto. Nós vamos meditar no capítulo 47 e nós vamos meditar em 2 versículos. O versículo de número 11 e o versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Mas os seus charcos
e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem e da outra banda, subirá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de remédio. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, antes de começar a pregar a palavra do Senhor, eu quero só deixar uma breve explanação acerca de uma palavra que faz parte do cotidiano da vida do cristão, da vida do ser humano e na vida do cristão principalmente. Todo ser humano foi criado, amados por Deus, e todo ser humano tem, amados e queridos irmãos, o seu ser completo dividido em três partes: espírito, alma e corpo. E é no espírito que Deus colocou as faculdades no qual nós temos privilégios e também necessidades de ter comunhão com Deus, no qual é a faculdade da consciência e da fé. Todo ser humano, amados, tem necessidade de cultuar alguma coisa, independente de ser cristão ou não, porque Deus embutiu dentro do nosso espírito isso. Quando cultuamos, estamos prestando culto a alguém que é mais poderoso do que nós. Nós não podemos dizer: Deus, dai-nos um culto, porque Deus, irmão, não existe ninguém maior do que Ele, não existe ninguém mais grande que Ele. E a Bíblia diz em Isaías 43: eu sou o Senhor, fora de mim não há outro, não dou a minha glória a outro, e nem meu louvor é imagem de escultura. Então Deus não pode dar culto para ninguém, porque Deus não dá a glória dele para outro. É nós que damos culto a Ele. E a palavra culto, antes de pregar, para você entender porque é importante fazer alguma coisa, irmão, porque é importante adorar a Deus, dar glória a Deus, levantar a mão, chorar, entregar profecia, ter visão. Se Deus te mandar abraçar alguém, abraça. Deus te mandar profetizar, profetiza. Sabe por quê? Porque um dos significados da palavra culto, amados, traduzido para a língua que foi escrita o Novo Testamento na sua originalidade, que é o grego, um dos significados principais da palavra culto é serviço. Se é serviço, fala de trabalho, porque um dos termos semelhantes para serviço é trabalho. Logo, se é trabalho, temos que nos movimentar, porque todo mundo que trabalha tem que se movimentar na função que está prestando o seu serviço. Primeiro, alguns trabalham por necessidade, outros porque amam, e outros, aqueles que não querem, têm que trabalhar, porque sabe que tem um encarregado de olho nele. Até aquele que está sentado trabalha, mas ele não movimenta o corpo, mas movimenta as mãos digitando no seu computador. Mas ele não movimenta o corpo, não movimenta as mãos, mas movimenta os olhos, porque é segurança. Todo mundo que trabalha faz algum tipo de serviço, e culto é serviço. Se é serviço, é trabalho. E eu tenho uma palavra de Deus aqui: assim como todo trabalho tem um encarregado, Deus deixou um encarregado do céu para supervisionar o nosso culto. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Então nesta noite você é obrigado a trabalhar e dar o teu culto a Deus aqui esta noite, porque o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 10, quem não trabalhar também não coma. Isso não é só na vida material, não, é no espiritual também. Se culto é serviço e serviço é trabalho, então você tem que pôr o teu culto para trabalhar, para funcionar, para o Espírito Santo te promover e fazer você comer uma grande vitória que Deus quer fazer você se banquetear. Amém ou não amém, igreja? Então já sabe, culto é serviço, serviço é trabalho. Tem que fazer alguma coisa, irmão. Vir aqui com boca fechada, não chorar, não levantar, não fizer. Não, aí não dá, irmão. Culto é serviço, é trabalho. Tem que trabalhar para o Espírito Santo te promover, não de cargo, mas te promover uma grande vitória. Agora vamos para o texto sagrado. O texto que nós acabamos de ler registra-nos esse famoso texto de Ezequiel 47. Eu não tenho dúvida que esse texto está no mínimo entre os 100 textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, junto com o Salmo 23, junto com a carta de Cristo para a igreja Filadélfia, Davi e Golias, Mar Vermelho, o espinho na carne, Atos 2 e assim sucessivamente, Daniel na cova dos leões.
Porém, esse texto sagrado me chama a atenção. Primeiro, Deus está detalhando o local da onde saem as águas purificadoras. Depois, Deus detalha que há um varão com um cordel de medir, chamando Ezequiel para avançar dentro daquele rio que sai, amados e queridos irmãos, de dentro da casa do Senhor, no altar, numa visão que Ezequiel está tendo. Depois Deus vai medindo as dimensões de espiritualidade que Ezequiel vai avançando, conforme ele vai progredindo e avançando dentro daquele rio. Quarto, a Bíblia começa a mostrar algumas coisas que este rio de águas purificadoras começa a fazer a partir dos versículos de número 8, 9 e 12. Porém, no versículo 11, o texto sagrado diz que mesmo no meio de tanta operação, mesmo no meio de tanto mover que aquelas águas purificadoras faziam, havia um local ali que não foi alcançado, amados, de maneira profunda pelas águas purificadoras. Sabe qual era esse local? Eram os locais que estão escritos no versículo 11: charcos e lamaceiro. Quando eu parei aqui, o Senhor me parou enquanto eu estava meditando esta palavra, e eu confesso aos irmãos que eu não estava meditando esta palavra para pregar aqui. Eu estava recebendo ela lá do outro lado e pensava que iria pregar em outro local, mas Deus preparou para pregar para nós esta noite. E eu quero pregar, amados e queridos irmãos, sobre esse tema: pântanos deixados para sal. O que acontece quando não temos contato com águas purificadoras? Amém? Vamos meditar aqui. Deus vai falar coisa profunda. Repare que Deus está falando há um local que não foi alcançado pelas águas purificadoras, e esses locais são charcos, são lamaçais, e não conseguiu ser sarados pelas águas purificadoras. Não conseguiu brotar peixe, não conseguiu criar árvores, como lemos no versículo 12. As folhas não deram remédio, não deram frutos novos, e esses locais no qual as águas purificadoras não conseguiram entrar, se tornaram um local para virar sal. Aí Deus falou ao meu coração: pregue para eles sobre isso, mostre para eles primeiro o que é lamaçal, o que é lama, o que é lodo, o que é charco, etc. Primeiro, você precisa entender algo: lamaçal é um lugar cheio de lama, local onde existe lameira. Segundo, lama é mistura de terra, aonde há substâncias orgânicas ensopadas de água. Lodo, em sentido figurado, esta palavra lama significa baixeza, ignomínia, degradação. Porém, a palavra lodo mostra um significado mais profundo. Sabe qual? Olha o que é que diz lá: mistura de terra, matéria orgânica em decomposição e água que ficam no fundo das águas dos mares, rios, lagos, córregos, pântanos e lagoas. Lama, esta palavra lodo, em sentido figurado, traz a ideia de decadência extrema. Repare que a Bíblia fala, e repare que a língua portuguesa fala, que o lodo, que o charco, que os pântanos são formados quando, ainda que haja um contato de água com terra, se a terra sobrepõe a água, logo ela se mistura, porém a água não consegue sobrepujar a terra, e com isso é criado o lodo, a lama, o charco, os pântanos, os mangues, a qual os caranguejos são colhidos, e assim sucessivamente. Aí Deus falou ao meu coração: repare que Ezequiel está vendo o rio de águas purificadoras trazendo vida, trazendo peixes, levantando pescadores, criando árvores, trazendo folhas, trazendo frutos, trazendo renovos. Mas teve lugar que infelizmente o rio até teve contato, mas não conseguiu sarar, porque o rio de águas purificadoras não conseguiu sobrepujar a terra e a lama. A minha proposta esta noite não é entrar
fundamentos da sismologia. O que é isso? É a ciência que estuda o solo, quando o solo é produtivo, quando não é produtivo, quando o solo sofre com caatinga, com estiagem ou coisas semelhantes. Mas eu quero trazer significados espirituais para mostrar o que acontece quando nós não deixamos que o mover das águas do céu, das águas do Espírito, não tenham contato em nossa vida. Em primeiro lugar, a primeira lição que eu vejo aqui é a lição da advertência, para quebrantarmos o nosso coração, para dar lugar a Deus. Repare que o versículo 11 diz assim: mas estes charcos, mas estes lodos não conseguiram ser sarados e não sararão. Sabe por quê? Naquela visão, aqueles pântanos que Ezequiel estava vindo, os charcos de lodo que ele estava vendo, os lamaçais que ele estava vendo, não conseguiu ser sarado, e o próprio Deus determinou o futuro. Olha o detalhe do verbo: sararão, futuro do presente indicativo. Deus estava dizendo: não há jeito mais, porque o rio por muitas e muitas vezes tentou trazer vida, tentou entrar, mas a terra, o lodo era tanto que não houve espaço para o rio entrar. Oh, glória a Deus! Eu estou sentindo uma graça sobrenatural, e para te provar isso, repare nos termos linguísticos desta palavra. Guarde esta lição: a Bíblia não é só um livro espiritual. A principal característica da Bíblia é ser espiritual, mas a Bíblia também é um livro linguístico, porque mexe com palavras, mexe com classes de palavras. Logo, a Bíblia também é um livro gramatical. Repare que Deus começa usando o versículo 11 dizendo: mas, o que é mas? Conjunção adversativa. Deus está dizendo: as águas queriam entrar, mas não entraram. As águas queriam purificar, mas não conseguiram. Exemplo: um homem quis trabalhar em outro país, mas foi deportado. Todas as vezes que você ouvir essa palavra mas, é conjunção adversativa. E Deus mostra também nesta palavra não. O que é não na língua portuguesa? Advérbio de negação. Lembra? Advérbio, ele tem a função de qualificar o verbo. Qual era o verbo? Sararão no texto. Deus estava dizendo: eu queria curar, mas as águas não tiveram liberdade para entrar para curar. Meu querido irmão, esta noite o Todo-Poderoso me trouxe aqui enquanto eu estava meditando esta palavra lá em Luxemburgo, sem imaginar que ia pregar aqui. E o Senhor me manda pregar, e os irmãos já estão percebendo que a velocidade da minha voz está aumentando. É sinal que a autoridade de Deus está descendo na minha vida. Deus já falou que culto é trabalho, se é trabalho tem que dar lugar, porque quando a gente se movimenta, a gente sai de um espaço para outro ficar vazio, e quando a gente cultua, a gente dá espaço para as águas do Espírito entrar. Repare que Deus está dizendo: as águas queriam entrar, mas não tiveram condição de entrar. O local que tinha vida começou a virar pântano. Aí vem o apóstolo João dizendo: o Espírito e a noiva dizem vem, e quem tem sede diga vem, e quem tem sede venha e beba da água da vida. Hoje eu vim profetizar: a igreja Emanuel não é pântano, a igreja Emanuel não é charco de lodo e nem lamaceiro. Aqui é uma fonte onde o fluxo das águas do céu vai fazer história neste lugar. Quem crê, levante a mão e comece a aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a primeira qualificação no texto, é a lição da advertência. Aleluia, através destas palavras mas, advérbio de negação, mas conjunção adversativa, e não, advérbio de negação. Era Deus dizendo: eu quis entrar, mas não foi possível. Eu quis sarar, mas não foi possível. Eu quis fazer, mas não foi possível. Então esta noite, irmão, se Deus achar 1% de brecha no seu coração, deixe esse 1% virar 100, e você vai ver que você vai
setembro, outubro, novembro e dezembro da tua história. Oh, glória a Deus. Esta é a primeira lição. A segunda lição é a lição da valorização. O que eu aprendo no versículo 11? Eu aprendo isso: ter contato com a graça não é suficiente. Outro sim, eu tenho que tê-la e usufruir os benefícios dela. Ou como eu posso usar isso? Repare que Deus está dizendo: no local aonde eu queria trazer vida, até entrou água, mas as poucas águas vivas se misturaram com a terra sobrepujou, virou lama, virou pântano. Olha o que Deus está ensinando, a lição da valorização. Tem gente, irmãos, que acha que ter contato com a graça é o suficiente. Não é. Eu vou usar um exemplo. Existem pessoas que estão aí no mundo, no lamaçal do pecado. Às vezes ela vem 30 anos para a igreja, ouve a palavra, mas o senso de igreja e o Deus da igreja nunca entrou nela. Não adianta vir 30 anos e todo mundo não aceitar Jesus. Continua lamaçal e pântano do mesmo jeito. É simples, é só ler o texto que o texto mostra. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo: oh glória a Deus. Paulo disse: a graça de Deus não foi vã para comigo. 1 Coríntios 15:10, o apóstolo Paulo fala: a graça de Deus não foi vã para comigo. Paulo estava dizendo: eu era como um pântano. Quem aqui já teve a oportunidade de entrar num pântano ou entrar num manguezal já viu como é que é? Não há vida, até o verde das flores não há. E se houver alguma vida sobrevive com muita dificuldade, como os caranguejos e siris que estão na lama dentro da terra. A vida do homem que não tem Deus e a vida do homem que até vem para cá, mas não tem um contato com Deus da graça, irmão, continua sendo um lamaçal. Só que aí vem Paulo falando: a graça de Deus não foi vã para comigo. Eu era como um pântano, sem vida, trazia morte, matava crente, mas um dia o rio das águas purificadoras, a graça de Deus se encontrou comigo lá no caminho de Damasco, e hoje eu prego a palavra, e hoje eu escrevo epístolas, e hoje eu implanto igreja. E se eu sou o que sou porque a graça de Deus trabalhou junto comigo. Oh glória a Deus. Aí, irmão, eu vim pregar uma palavra profética e profunda. A palavra é essa, sabe qual? O rio das águas vivas. Quando você valoriza ele, ele entra em qualquer lugar e ele atua em tempos difíceis. Diga para a pessoa que está ao lado: é a primeira vez que eu estou falando para você olhar para a pessoa que está ao lado, porque o que edifica a igreja não é falar 50 vezes, 100 vezes, olhe para teu irmão e falar uma palavra de efeito, mas se você falar 100 vezes a Bíblia diz, aí sim edifica a igreja. Oh glória a Deus. Pela primeira vez diga para ela essa seguinte palavra: o rio de águas purificadoras. Se você der lugar, ele entra em qualquer lugar, mata a tua sede e resolve qualquer problema. Oh glória. Prepare, porque o que Deus vai falar é muito forte. Prepare, porque o que Deus vai falar é muito forte. A Bíblia é sagrada. Prepare, porque o que Deus vai falar é muito forte. A Bíblia diz lá no livro do profeta Zacarias, porque quando lemos o livro do profeta Zacarias, geralmente nós só lembramos, amados e queridos irmãos, somente 3 versículos. Sabe qual? Zacarias 2:8, que diz: todo aquele que tocar em vós, tocar na menina do seu olho. Ou então Josué 3, quando amados, o sumo sacerdote Josué é acusado por Satanás, aí Deus vem e fala: para trás, Satanás, ele é como um tição tirado de fogo. Ou então Zacarias 6:12, que diz: missionária pastora Juliana, eis aqui o varão cujo nome é Renovo. Aleluia. Mas sabe o que é que diz? Zacarias capítulo 14 e versículo 8 diz assim a palavra: eis que naquele dia fluirão de Jerusalém águas vivas, e elas correrão para todo lugar, e elas atuarão desde o Oriente até o Ocidente, e trabalharão na estiagem como no inverno. Algumas coisas eu aprendo aqui. Primeiro, as águas purificadoras vêm do lugar certo, não vem da balada, não vem da boate, não vem do motel, não vem do roubo, não vem da
aqui nesse lugar. Terceiro, as águas vão para o Oriente e vão para o Ocidente. Sabe o que eu aprendo? O rio do Espírito não tem acepção de pessoas. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia fala de Ocidente, a Bíblia está falando das nações mais pobres do mundo. Exceto Estados Unidos e Canadá, habitam no Ocidente, Portugal, Espanha, uma parte da França. Oriente, os países mais ricos, onde tem dólar, euro, franco suíço, libra, até petróleo. Mas aí vem Deus dizendo: o meu rio alcança o rico, alcança o pobre, alcança quem tem dinheiro e quem não tem. Aí o versículo termina dizendo: Senhor, o rio de águas vivas trabalha na estiagem e trabalha no inverno. Quando o rio de água viva entra no teu inverno, até quem é gelado tem que receber poder. Quando o rio de águas vivas trabalha na estiagem, você pode estar sendo queimado pelo sol das provações. O Espírito Santo vem, refrigera a tua vida, muda o teu cativeiro, levanta você e faz você viver uma nova história. Quem pode levantar a mão para adorar? Diga para a pessoa que está ao lado, diga para ela: e aí, vai dar lugar para o rio ou vai dar lugar para o pântano? Diga para ela: rio ou pântano? Se ela for pântano, ela vai cruzar os braços. Se ela for pântano, ela vai fechar a cara. Se ela for pântano, ela não veio dar lugar. Mas se veio adorar aqui, pode ficar tranquilo, porque tem cura, tem crescimento, tem renovo, tem providência. Deus vai revivificar aquilo que está morto. A esperança para uma árvore cortada, porque ao cheiro das águas ela brotará. Meu Deus, irmão, vamos proporcionar, hein? O culto tá bom, mas tem gente ainda que precisa trabalhar mais. Tem que dar glória mais, aleluia mais, chorar mais, falar em línguas mais, ver anjo mais, culto é serviço. Serviço é trabalho, irmão. Quer que o Espírito Santo te promova para uma grande vitória? Tem que trabalhar, irmão. Quem é carregado só promove funcionário se trabalhar e movimentar. Culto é serviço, serviço é trabalho. Então, irmão, vamos subir na graça de Deus e Deus vai fazer grandes coisas. Mas vamos lá, vamos correr para tentar entregar tudo que Deus colocou nesta palavra. Enquanto eu estava lá do outro lado, meditando sem saber que pregaria para cá, a terceira lição é essa. Sabe qual é? A lição do socorro. Eu vou te explicar. Olha o que é que eu aprendo aqui. O profeta Ezequiel fala que os lugares que não tiveram contato com rios de água viva viraram charcos, viraram pântanos, viraram lamaceiros, não conseguiram ficar sarados, foram deixados para sal. Mas aí a Bíblia diz que aonde o rio entrou, nasceu árvores, nasceu folhas, nasceu frutos, nasceu coisas novas, renovo, peixes, brotou pescadores para colher os peixes saudáveis nas águas do rio de águas purificadoras que caía em Engedi, naquela visão que Ezequiel teve, aleluia, do templo de Jerusalém. Porque Ezequiel 47 é uma visão, é Deus mostrando para Ezequiel o templo no período milenial que reinaremos com Cristo 1000 anos na terra. Mas eu aprendo essa outra lição, é a lição do socorro. Se aquilo que me tira da lama não são as minhas próprias forças ou méritos, mas aquele que mede o rio e mede você a sair do pântano, levando para o rio. O que faz o homem ter uma nova vida, o que faz a vida do homem mudar a água para o vinho, o que faz o homem tomar um banho de graça, poder e unção, o que faz Deus restaurar as vidas destruídas, o que faz Deus solucionar os casos impossíveis da vida, não é o nosso mérito, não é a nossa força, mas é você deixar que o mesmo varão do cordel de Midim, que convidou Ezequiel para entrar nas águas, ele venha ter liberdade para te tirar do pântano que você está. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, para te provar
mundo que vivemos é um verdadeiro pântano deixado para sal. Aleluia! Onde é que eu te provo isto? Eu te provo isto e mostro que o mundo que estamos está, e a cada dia que passa vai se tornar um verdadeiro lamaçal que vai ser deixado para sal insípido. Sabe aonde? Em duas referências. Eu estou muito preocupado com a igreja, aleluia, nesses períodos que estamos vivendo, nesses últimos 12 para 13 anos. Os irmãos mais antigos da fé sabem, havia um certo temor ainda, havia um certo respeito ainda, havia uma certa preparação ainda, havia ainda uma valorização daquilo que é sagrado na casa do Senhor. Porém, muitos querem misturar lama com água viva. Não dá certo. Tanto é verdade que o apóstolo João, ele disse: não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque aquele que está no mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha os três pântanos aí do mundo, são estes: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vim pregar uma palavra. Existem pessoas aqui que estão querendo vencer algumas situações deste mundo do teu jeito, da tua maneira. Não dá para sair dos pântanos pela tua maneira. Não dá para vencer os problemas deste mundo decaído do teu jeito e com as tuas forças. Eu creio que a maioria das pessoas aqui, quando vão para o mar, quando entra no mar, e olha que o mar não tem lama, mas quando você entra numa certa profundidade, você que estava na margem corria, não consegue mais. Dentro das águas já é assim, igual eu estou imitando, devagar. Imagina quem tem um contato pleno com o amassal deste mundo, com o pântano chamado mundo. Mas eu vim pregar uma palavra. Esta noite Deus pode libertar pessoas não crentes que aqui estão, e alguns crentes que têm alguns deslizes da vida cristã. Eu não vim aqui para tacar pedra em você, porque o céu, amados e queridos irmãos, ele é feito de duas classes. O céu é feito de santos e é feito de pecadores aperfeiçoados. Oh, glória a Deus! Santo é Deus, santo é Jesus, santo é o Espírito, santos são os seres que foram criados em santidade e nunca pecaram contra Deus. 24 anciões, Miguel, Gabriel, e nós não adoramos anjos, adoramos quem crê os anjos. Mas o céu também tem a característica de receber pecadores justificados e aperfeiçoados. Eu não estou aqui para atacar pedra, porque mesmo depois da cruz podemos falhar. Davi já era salvo, mas adulterou. Pedro já era salvo, mas, amados, fazia acepção de pessoa. Em Gálatas 2, ao ponto de Pedro resistir ele na cara. Paulo era salvo, mas olhava pela aparência e não queria valorizar Marcos. Aí no final teve que dizer: traz Marcos de volta, porque é útil para o ministério. Mesmo sendo salvo, às vezes o diabo quer nos manchar com lamaçal, com problemas, com crises, com depressões, com pecados, com frustrações. Mas se nesta noite Deus encontrar aqui crentes como Davi, você pode estar na profundeza do pântano da alma, mas se você disser como Davi disse no Salmo 130, porque Davi disse lá: das profundezas da alma te clamo, ó Deus, escuta a minha voz. Se você nesta noite dizer: Deus me socorre, Deus entra na minha vida, aquele que te convida para o rio também vai te tirar do pântano, vai mudar a tua história, vai fazer uma obra, e o nome do Senhor será glorificado. Quem crê, aplauda ao Senhor se você crê nessa palavra.
aqui nesse texto. Estou pregando esse texto dentro da temática de Ezequiel 47, mas não apenas para mostrar o poder das águas purificadoras em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente o que acontece quando não damos liberdade para o fluxo da ação do Espírito Santo, que no texto simboliza as águas purificadoras não trabalhar em nós. Mas em quarto lugar, eu aprendo esta palavra. Sabe qual é? Eu aprendo que quando eu dou lugar para os rios de águas purificadoras, a contaminação do lamaçal e do pântano chamado mundo não toca a minha alma, e eu estou preparado para adorar a Deus. Oh, glória a Deus! Porque ao detalhe, quem está entrando no rio de águas purificadoras? Ezequiel, aleluia. Quem é que está contemplando, aleluia, locais que as águas purificadoras não conseguiam entrar? Ezequiel. Quem, graças a Deus, não se envolveu com lamaçal? Ezequiel. Quem é que estava com o corpo livre de sal insípido? Ezequiel. E quem é que, após ver todos os milagres, estava no último versículo, dizendo o famoso versículo: o Senhor está ali. Ezequiel, quando teve o contato com as águas purificadoras, ele criou, através da inspiração do Espírito Santo, uma adoração para intitular o nome de Deus. Sabe qual? Jeová Chamar. O Senhor está ali. Quantos leem Ezequiel sabem que o último versículo, Ezequiel termina dizendo: Jeová está ali. Traduzido para o hebraico, Jeová Chamar. É a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia Sagrada, Jeová Chamar. Mas só pode adorar de uma forma única, só pode viver aquilo quem nunca viveu, quando você tem um contato com rios de águas purificadoras e sabe que tudo que o diabo prepara não passa de lama, não passa de lamaçal, não passa de charco, não passa de pântano para nós. Aonde é que eu te provo isto? Sabe onde é que eu te provo? Eu te provo é com a palavra. Sabe o que é que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 20 ao 22, diz assim, pastor Pedro, e foi o teu xará que escreveu. Olha o que é que está escrito lá: ora, se alguns de vós não permanecerem no caminho de Cristo, mas se desviarem do santo mandamento que lhe foras dado, logo se cumprirá a palavra que diz: o último estado é pior que o primeiro. Aí no versículo 22 diz: logo não será mais livre, mas será servo e escravo. Sendo assim, cumprir-se-á o provérbio que diz: o cão volta para o vômito e a porca lavada para o espojador de lama. Aí o que é que a Bíblia está dizendo? Aonde o rio de água viva não entrou, virou lama, virou charco de lodo, virou pântano. Estou pregando Bíblia. Demorou para dar glória, demorou para pôr o culto para funcionar, porque hoje as águas purificadoras vai ser agitada. Não é do poder da live, é do poder da palavra, porque a palavra é a verdadeira revelação. E para provar que a Bíblia é a primeira revelação, para de ser enganado com live. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que um dos títulos da palavra de Deus é revelação de Jesus Cristo. Quer que Jesus Cristo seja revelado a você? É aqui, é na palavra. Oh glória, oh glória. O reino do mundo não vai te pegar.
Sabe qual é? É a lição do testemunho. Repare, a lição do testemunho. Aonde que eu posso te provar isso? Eu quero que todos vocês perguntem para mim, conforme eu vou dizer, você vai responder. Pergunte para mim da seguinte forma: aonde? A Bíblia prova isso, pregador. Sabe aonde? Na palavra sal. Glória a Deus. Deus Santo. Repare que aqui a quinta lição é esta. A lição do testemunho é essa: se eu decido ficar no pântano e não deixo as águas vir entrar, me torno charco e lamaceiro. Logo sou deixado e viro sal insípido, porque me tornei produtivo. Tanto é verdade que sal na Bíblia é sinônimo do quê? Testemunho cristão. E eu vou te provar. A Bíblia Sagrada mostra que existem pessoas que estão oprimidas pelo diabo, mas existem pessoas fora da casa de Deus, aleluia, e até mesmo em algumas situações dentro da casa de Deus. E eu não sei, aleluia, como está a sua situação. Deus conhece você, mas eu vim pregar uma palavra para provar que muitos têm prazer de ser deixado para sal e virar sal insípido. Sabe o que é que diz Provérbios capítulo 30 e versículo de número 12? Diz assim, olha o que diz a palavra, diz assim: eis que há uma geração que é limpa aos seus próprios olhos, porém nunca se lavou da sua imundícia. É isso que diz Provérbios capítulo 30 versículo 12. Eu vim pregar uma palavra: o crente que deixa o fluxo das águas do Espírito de Deus vir sobre a sua vida, ele não é enganado, ele tem um devocional com Deus, ele não é enganado por movimentos, ele não é enganado por chavões que as pessoas querem transformar, aleluia, em versículo bíblico. Ei, guarde esta palavra. A Bíblia é o manual de promessas do crente. A Bíblia há mais de 8.000 promessas, porém mais de 90% das promessas bíblicas trabalham com o pronome se. É condicional, não tem jeito. Deus trabalha com princípios. Vou te provar como as promessas na sua vida se cumprirão se você deixar o rio de águas purificadoras, a ação do Espírito, a ação da palavra, porque a palavra também se aplica ao rio de águas purificadoras. Tanto é verdade que Jesus disse lá em João 15:3: estais limpo pela palavra que tem falado. E Paulo disse em Efésios 5:27: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a santificou, lavando pela água da palavra. O diabo quer arrancar a palavra de Deus dos púlpitos. É por isso que muitas igrejas estão um verdadeiro pântano, porque a palavra não tem mais valor. Se subir homens como a Bispa Léo, como Sandro, como eu, irmão, não tem mais valor, irmão. Agora vê alguém aí, irmão, nem ora, irmão, só porque faz uma misturada de 50 hinos, pode ver quem não tem unção, não ora e quer que o fogo desce. Aí o que é que ele faz? Mistura um pouquinho de um hino conhecido, aí mistura mais outro pouquinho, aí mistura outro pouquinho, aí mistura outro pouquinho, aí fica o povo lá, pulando, uau, uau, uau. Acha que engana Deus, engana o homem, mas Deus não. Deus conhece quem tem rio de água viva em seu interior, e Deus conhece quem é sal insípido. Da Caparachanta, Carabassuri e Canarabai, para provar que você não deve perder, aleluia, o teu testemunho e valorizar o que Deus fez para você ser abençoado. Porque guarde, irmão, Deus trabalha com princípio, não tem jeito. Vou citar 2 versículos para você entender que quando eu respeito os princípios, o rio de água viva entra, Deus muda a minha vida independente do problema. Vou te provar, olha o detalhe, 1 versículo
se chama pelo meu nome. Olha o detalhe, o versículo já começa com o pronome se. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, converter os maus caminhos, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sarei a terra. Qual é a promessa? Deus ouviu do céu, perdoa os pecados, sara a terra. E o que é que o rio de águas purificadoras faz? Sara a terra. Mas qual é a condição? Ser meu povo, tem que ser povo, tem que orar, tem que humilhar, tem que buscar, tem que converter os maus caminhos, tem que pedir perdão, tem que ser humilde, tem que adorar, tem que dar a brecha. Deus vai fazer história aqui esta noite. O mundo é sal insípido. Aí vem Jesus lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3, para provar que quem não dá lugar para o rio de águas vivas, quem não dá lugar para a ação de Deus mudar a sua vida, quem não dá brecha e não deixa as águas subprojar, a terra e a lama pode se tornar insípido. Jesus ele fala: bom é o sal, mas se tornar insípido não presta para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aí vem Deus, Ezequiel, as águas queriam entrar no pântano, mas o pântano não deixou, virou sal, sal insípido. E quais as características do sal insípido? Primeiro, perde a utilidade, porque não dá mais para salgar, perdeu, amados, a utilidade e a função. Segundo, perde o sabor. Terceiro, perde o valor, porque o sal é um dos alimentos mais baratos, mas não tem jeito, tem que pagar o preço. Quando o sal vira insípido, perde o sabor. E último, perde o lugar, porque sai da prateleira para ser pisado pelos homens. Mas eu vim pregar: você não vai perder teu sabor, você não vai perder tua utilidade, você não vai perder teu valor, e você não vai perder teu lugar, que é o céu, porque nós somos sal da terra, luz do mundo. A promessa de Deus toma a nossa vida, e é Satanás que vai perder, e é você que vai vencer, e o nome do Senhor será glorificado. Adore o Senhor se você crê nesta palavra. Mas eu preciso correr aqui, eu tenho que ainda deixar as duas lições finais que Deus me revelou nesse texto sagrado. Aleluia, meu Senhor. A sexta lição que eu aprendo aqui é esta: é a lição do despertamento. Porque aí diz o texto, olha a exegese do texto, o texto é claro, não precisa nem de uma Bíblia de estudo para você entender, está no próprio texto. Repara que Deus sai falando: todo lugar o rio vai fazendo alguma coisa. Chega nos charcos, chega no lamaceiro, não faz, não consegue sarar, o lugar vira pântano, o lugar vira um lugar que foi deixado para cessar o ensino. Aí no versículo 12 logo após mostra o que o rio faz para quem dá lugar. E foi o que eu li: aquilo que é pequeno cresce, porque as árvores frondosas cresceram. Aquilo que não dava nada voltou a produzir. Se você crê, Deus pode até te curar de esterilidade esta noite, se você crê. E daqui a pouco eu vou mostrar algo referente a isso. Aleluia. Chegou remédio quando o rio entrou. Aleluia, remédio para o corpo, remédio para a alma. Deus está curando pessoas de traumas psicológicos, de enfermidades e traumas espirituais aqui esta noite. A sexta lição que eu aprendo aqui é a lição do reavivamento, do despertamento. Sabe qual é? Aleluia, Deus. Irmão, até no céu é necessário, aleluia, ter a ação do rio da água viva. Aleluia. Porque o Salmo 46 diz: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, irmão. Irmão, lá já tem Deus que é autossuficiente por si mesmo, e mesmo assim precisa do rio de águas purificadoras que alegra a cidade de Deus. Quanto mais eu e você, irmão, quanto mais eu e você, irmão, não se posicionar para viver os efeitos do Espírito Santo na nossa vida. Aí a sexta lição que eu aprendo é essa: se o rio da vida, que alegra até a cidade de Deus, alcançar minha vida, qualquer lamaçal fica para trás e coisas novas acontecem. Oh, glória a Deus. Diga
Diga pela terceira e a última vez essa mensagem, porque as primeiras são em nome do Pai, a segunda em nome do Filho, e a última agora é em nome do Espírito Santo. Diga para ela: se o rio da vida tocar em você esta noite, você vai viver trimestre de sobrenatural. Quero liberar isso na sua vida. Deus está te preparando para você viver esses últimos 3 meses de sobrenatural, espiritual, apostólico, pleno, não importa qual é o sobrenatural, em todas as áreas da sua vida. Eu vou te provar. Eu vivi isso por esses dias. Aleluia, Deus. Como os irmãos sabem, eu estava pregando lá naquele continente chamado de Velho Mundo, nos dias atuais da Europa, e para mim não muda nada. Porque a minha Bíblia diz em Provérbios 22:2, olha o que é que diz lá: o rico e o pobre se encontraram, Deus fez os dois. Então eu tenho que amar tanto o rico como o pobre. E lá em Apocalipse 5:9 diz assim: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Lembra desse da Cassiane antigo? Lembra? 2006, Apocalipse 5:9. Digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, porque o seu sangue compraste para Deus todos os homens de povos, tribos, línguas e nações. Acabou. Então o mesmo Deus que ama o francês ama o boliviano. Ninguém quer pregar. O mesmo Deus que ama o alemão ama o brasileiro. Que está passando por uma crise, mas Deus vai usar o nosso presidente cristão Jair Bolsonaro para trazer um grande avivamento das leis desse país. Isso vai desanar. Eu estava lá pregando, fazendo a vontade de Deus naquele continente, ganhando almas, fazendo a diferença. Só que tem um porém: enquanto o rio da vida está correndo, do outro lado o diabo está trabalhando para fazer o pântano, amados, manchar a nossa vida. E eu estava lá na Bélgica, e lá o diabo começou a preparar uma mulher de Potifar lá, e era dia após noite sendo tentado, zap, querendo mandar foto, me convidava para ir na casa dela, entrava às vezes na casa sem autorização, e eu falava: não, vai embora. Primeiro, eu sou crente, você não é. Segundo, não conheço a sua história, e eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Quem sabe que serve um Deus que tem banquete, não vai se deliciar com o prato. Acabou. Teve um dia que ele usou o pretexto de fazer faxina, só que aí Deus falou: vai orar e jejuar, meu filho. Eu fui sair quase 11 horas da noite. Deu para perceber que eu estou mais magro em relação à última vez que eu vim aqui. Que lá, irmão, lá tem que orar e jejuar para Deus bradar. É cada igreja gelada, irmão, que os batistas tradicionais parecem mais pentecostais do que as igrejas que tem lá. E eu saí com o estômago nos pés, mas Deus me ajudou a vencer. Voltei para Portugal, segura para ver. Voltei para Portugal antes de vir para o Brasil, segura que o glória vai ser maior. Estou pregando lá, aleluia, a igreja está parada, está aquele monte de gente parado, está aquele monte de gente aparecendo, juiz de TCC, já viu professor de TCC, doutor de faculdade, ele olha você, mede você, cruza o braço, vamos ver se você é bom, vamos ver se seu TCC, sua voz é boa. Ô irmão, eu estava numa igreja dessa, tem que passar para o trator de esteira, para arrancar aquilo que não presta, para o senhor poder voltar a operar. Aí dentro de mim eu cruzei os braços, fechei os olhos e falei: Deus, na mente, orei, jejuei, paguei o preço para estar aqui. O que é que está acontecendo? Deus falou: problema não é que você está em falha comigo ou não orou e não jejuou. O problema é que o rio de águas purificadoras não corre aqui há anos. E eu falei: Deus, o que eu faço para vencer esse povo e para vencer o diabo e fazer esse povo adorar e fazer esse povo ser avivado pela palavra? Deus, só sinais para quebrar esse povo. Aí Deus começou a trabalhar no dom da palavra da ciência. Eu não sabia, mas o Deus dessa igreja sabia. Havia uma criança lá, vai ouvir, havia uma criança lá com 6 meses de vida, e ela estava com um prazo somente de mais 6. Sabe por quê? Porque ela estava com, amados, um problema diagnosticado, sopro no coração, na pior fase. Já tinha ocorrido nele, bebê, uma parada respiratória. Aí de repente Deus toma minha boca. Sabe aquelas profecias que você nem espera, o próprio Deus toma? Quando vai ver, você fala, e você depois que cai em si. Aí eu apontei para aquela criança e falei: Deus está curando essa criança de sopro no coração. Aí a igreja começou a pular, dar lugar, falar em língua estranha. A mãe tomou o microfone da
sabe qual é? É esta: a lição da vida. Sabe por quê? Porque o texto mostra que as águas eram, além de purificadoras, vivas. E as águas vivas que vêm do local, porque no versículo 1 fala de onde é o local, vem do templo e vem do altar. Irmão, do templo de Deus e desse templo aqui é que sai águas vivas, irmão. Você que está desanimado, não tem jeito. O crente tem que cultuar. O crente tem que tomar ceia, porque as águas saem daqui do templo. Aí o texto diz: e saiu do altar. Sai daqui, ó, do que é liberado aqui, ó. Não tem jeito. Aí, o que é que eu aprendo? As águas vivas que vêm da fonte do altar e que purificam tudo, purificam o profeta, purificam o lugar, purifica os peixes, as árvores, e o que nele dava renovos, tem poder de salvar, limpar e sarar você. E eu quero fazer uma oração agora. Glória a Deus. Se alguém com muito cuidado conseguir puxar esse pedestal um pouquinho para cá, glória a Deus, porque nós queremos fazer uma oração agora. As águas saem do altar. Aí vem Hebreus capítulo 13, versículo 10 dizendo: temos um altar que não tem poder de comer dele aqueles que vivem segundo as leis do tabernáculo. Ou seja, o altar é Cristo, a cruz e a graça. E quem está na lei do pecado, da lei dos seus méritos, não pode comer do que sai do altar. Mas a Emmanuel pode. Pode, vai comer do melhor de Deus agora. A fonte de águas vivas é Cristo. Porque Cristo uma vez teve que passar por Samaria. E lá só tinha uma alma, e aqui tem muitas. Cristo achou necessidade de passar aqui. E Cristo falou: dai-me de beber. Amém, meu Senhor. Quem é que pode pedir água de beber sendo judeu para mim, sendo que nós somos samaritanos? Não saber que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aí Jesus fala: ah, mulher, se tu soubesse que me pede dar-lhe de beber, é tu que pediria, e eu te daria água viva. E o que é que os rios das águas purificadoras são também? Água viva. E ela está no poço de Jacó, bispa. E ela fala: porventura, tu é maior que o nosso pai Jacó que fez esse poço? É. Porque Jacó mentiu várias vezes. Jesus é caminho, verdade e vida. Só isso o nome de Jesus é maior que Jacó. É. Jesus nem entrou nesse nome. Jesus ia dar um pau em Jacó, irmão. Aí Jesus nem quis responder. Aí Jesus já foi falando: olha, todo aquele que vir beber dessa água, que foi de um homem que me adorava, porque esse homem falava: Deus de Abraão, meu avô, Deus de Isaac, meu pai. Sabe quem era o Deus do vô dele, do pai dele? Eu. Todo aquele que beber desse poço aqui, mulher, vai ter sede. Mas todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E dentro de si nascerá uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí depois em João 7, Jesus no último dia da festa levanta as mãos e diz: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. Diga comigo: água viva. Fluirão. Quando eu creio na Escritura. Então, irmão, quem quer receber um grande derramamento de poder, um grande fluxo de água viva para mudar o teu casamento, tua história, vem aqui agora se você crê nessa palavra. Pode vir. Jesus é claro. Quem crê segundo a Escritura. Não é quem crê segundo chavões. Quais chavões? Em 7 dias o teu milagre chega. Quais chavões? Tudo que deu errado deu certo. Qual é o chavão? Chavão da live. Jesus não diz quem crê segundo a live. Jesus diz quem crê segundo isso aqui, ó. Escritura. E se tem algo que foi pregado, foi a Escritura. E se tem algo que foi administrado aqui, foi esse culto. E esse culto foi dirigido
começou, eles dirigiram pela Escritura. Então Deus vai fazer um grande mover aqui agora pela Escritura. Eu quero agora que todos fechem os olhos agora. É você que precisa. Você que porventura está sendo desafiado pelo pântano, o pântano do pecado, o charco de lodo que Davi venceu ao ponto de Davi dizer: tirou-me do charco de lodo e pôs meus pés sobre uma rocha. Vem aqui na frente também, porque queremos orar por você. Aleluia, feche os olhos agora. Jesus agora pode derramar um mover profético. Pessoas aqui, Sandro, podem ser curadas, libertas, batizadas no Espírito Santo e renovadas agora pelo poder da Escritura, porque a Escritura que flui rios de água viva. Esquece quem está à direita e à esquerda, começa a preparar a boca para abrir, porque ninguém bebe água de boca fechada, e para poder receber águas vivas que saem do trono de Deus, tem que abrir a boca e orar agora. Vamos orar agora, toda a igreja orando. Pai, em nome de Jesus, olha que coisa linda, já tem pessoas quebrantadas, outras ajoelhadas, sendo que eu nem pedi para ajoelhar. É o poder das águas vivas, é o fluxo do rio de água viva que vem pela palavra. Em nome de Jesus, Pai, a tua igreja ora, eu oro também, a bispa Lé ora, o pastor Pedro ora, os obreiros oram.
obrigado por tudo, Jesus. Em nome de Jesus, seja o teu povo. Aleluia, amém. Aqueles que tiver condição de voltar, volte. Aleluia, mas se você estiver dominado pelo rio da graça, aleluia, continue sendo dominado aí. Águas vivas só sai de uma fonte. Eu tenho que terminar com esse convite, porque se eu pregar tudo isso e não fizer o convite, minha mensagem não é bíblica nem cristocêntrica. Águas vivas só sai de uma fonte, Jesus. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura. Jesus quer te lavar, quer te purificar de todo pecado. Tem alguém aqui essa noite que quer aceitar Jesus? Eu não sei se tem alguma pessoa que não é evangélica aqui, ou que se afastou. Se tiver alguém aqui que não é evangélico, dê um sinal para eu saber onde você está. Tem alguém que não é evangélico? Só quem não é evangélico eu quero de mão erguida aqui, irmão. Tem alguém que não é cristão aqui? Se tiver, me ajuda aí, irmão. Eu perdi meu óculos na Europa, eu tomei cegueta aqui, me ajuda aí, irmão. Tem alguém aí que não é evangélico? Se tiver, me fala aí. Ou alguém que porventura já foi cristão e está parado nos caminhos do Senhor? Me ajuda aí. Tem alguém? Todos são crentes? Todos são crentes? Então, se todos são crentes, que Deus possa te dar uma outra oportunidade, caso tenha alguém aqui que não é crente, não quis se manifestar.